Olá, sejam muito bem-vindos ao Mundo na Zona, o nosso programa de relações internacionais aqui no canal do Zona Curva. Eu sou Giovânia Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e hoje eu tô aqui para falar sobre os principais acontecimentos dos últimos dias, começando com o cenário de guerra na Ucrânia. Nós tivemos, pela primeira vez em algum tempo, de fato, algum tipo de movimentação significativa no território ucraniano em relação ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Algo que a gente não via há bastante tempo. A gente estava percebendo muito mais um tipo de conflito congelado, né? Nem russos nem ucranianos estavam conseguindo grandes avanços territoriais nos últimos meses. Mas, desde a semana passada, a Rússia veio sim conseguindo bastante avanço territorial, inclusive conquistando algumas cidades na fronteira entre Rússia e Ucrânia, sobretudo ali na região de Kharkiv. Essas conquistas táticas para a Rússia são de fato muito importantes, porque elas acabam se formando como uma zona tampão entre o cenário de guerra, o campo de batalha, e o território da Rússia, de alguma forma afastando o exército ucraniano do seu próprio território e talvez impedindo qualquer tipo de ataque ao território russo. Isso acontece, segundo o exército ucraniano, por conta de uma política ocidental, já que os países ocidentais que estão ajudando a Ucrânia nesse momento impediram que qualquer tipo de sistema ocidental de defesa ou mesmo de atirar mísseis seja utilizado contra o território russo, justamente visando impedir algum tipo de escalada do conflito. Então a Ucrânia até recebe armamentos, recebeu muita coisa nos últimos 2 anos, mas não pode utilizar nenhum desses armamentos ocidentais para atacar o exército russo, mas sim apenas para se defender contra os ataques da Rússia no seu território, no território da Ucrânia. Então, isso foi uma das questões levantadas pelo exército ucraniano para justificar esse tipo de avanço da Rússia nesses últimos dias. Mas também existe um outro motivo que não foi muito bem comentado pelos políticos ucranianos. Desde que a Ucrânia teve algum tipo de atraso no recebimento da ajuda militar, principalmente na ajuda dos Estados Unidos, que demorou praticamente 6 meses para ser aprovado o novo pacote de ajuda, os ucranianos tiveram uma certa escassez de produtos militares, principalmente de munições, mas também de outros armamentos, veículos militares e mesmo aeronaves. E isso criou no cenário de guerra ucraniano, no tipo de organização de guerra, um certo vácuo em que a Ucrânia parou de receber essa ajuda externa e a Rússia percebeu nisso uma grande vantagem, um momento apropriado para realizar um ataque. E é isso que a gente está observando agora. A Rússia está se aproveitando deste vácuo estratégico no exército ucraniano para efetuar ataques no momento em que os ucranianos estão mais fragilizados, sem tanta capacidade de resposta aos ataques russos. Inclusive, nos primeiros dias desta ofensiva russa, nós vimos que vários dos mísseis russos foram abatidos pelo exército ucraniano. Mas com o passar do tempo, cada vez menos mísseis conseguiram ser abatidos, tornando justamente esses ataques da Rússia ao território ucraniano ainda mais agressivos e também mais eficientes, já que a Rússia consegue ter o maior poder de penetração no espaço aéreo ucraniano. Atualmente, os principais alvos do exército russo são os centros energéticos da Ucrânia. Várias cidades ucranianas, principalmente as cidades na fronteira com a Rússia, estão no escuro total, já que a Rússia conseguiu de fato atacar esses centros de distribuição de energia e deixar os ucranianos
sem energia elétrica. Isso foi também uma resposta a alguns ataques ucranianos que aconteceram contra refinarias de petróleo no território russo, inclusive algumas refinarias da Gazprom, que é justamente a estatal russa que controla o comércio de petróleo no país. Isso mostrou, portanto, que a Rússia estava tendo um objetivo de enfraquecer os ucranianos de uma forma que é vital para a sua sobrevivência, né? Ou pelo menos que afeta bastante o dia a dia dessas pessoas. Isso tudo acontece em meio a um cenário de instabilidade no próprio governo ucraniano, que vem passando por bastante dificuldade nos últimos dias, ou mesmo até nos últimos meses, em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vem enfrentando dificuldades de se legitimar no poder, na medida em que o momento das eleições presidenciais se aproxima, de fato, elas deveriam acontecer neste ano de 2024, mas não há nenhum tipo de projeto crível para que essas eleições de fato possam acontecer na Ucrânia. Caso ele não realize essas eleições, será de fato muito difícil manter o discurso de legitimidade, de defesa da democracia, em um cenário em que, de fato, as eleições democráticas não acontecem no governo ucraniano. Também houve uma outra instabilidade em relação aos ucranianos, que foi justamente um possível complô contra o presidente Zelensky. Ele afirmou na semana passada que alguns dos seus generais estariam, a princípio, planejando assassiná-lo em um cenário em que o governo russo do presidente Putin deu início ao seu quinto mandato presidencial na última semana. Então não seria apenas uma coincidência. A princípio, esses coronéis do exército ucraniano teriam se aliado ao serviço de inteligência russo, a FSB, que é a herdeira da antiga KGB durante o período soviético, e estariam planejando matar o presidente ucraniano. A gente ainda não sabe a veracidade dessas informações, se de fato havia este complô dentro do governo ucraniano, mas a realidade é que algumas das pessoas do alto escalão militar foram de fato destituídas do seu cargo, mostrando que, sendo ou não verdade esta informação, o governo do Zelensky está de fato preocupado com estas questões de instabilidade interna, pensando justamente em possíveis opositores ao seu governo no futuro. Além destes cenários no campo de batalha na Ucrânia e também de instabilidades no governo ucraniano, nós também tivemos alterações na política russa, mostrando que nessa região do mundo, nesses últimos dias, foi de fato bastante conturbada. Muitas novidades aconteceram tanto do lado dos russos quanto do lado dos ucranianos. E no lado dos russos, o que aconteceu foi a troca do ministro da Defesa. Foi a primeira alteração no time de segurança nacional da Rússia desde o início da invasão ucraniana em 2022, algo que não é de fato muito normal acontecer no governo russo. No geral, o governo russo do presidente Putin preza por manter as mesmas pessoas ao seu redor, ter realmente ali pessoas de confiança que acabam que vão se mantendo nos cargos ao longo do tempo. São poucas as renovações que este governo realizou ao longo dos últimos mandatos. Então, o anúncio feito no último domingo que o ministro da Defesa seria substituído foi de fato algo bastante chamativo para aqueles que estudam a política russa e acompanham o desenvolvimento e o desenrolar dos acontecimentos ali naquela região. Mas mais do que tudo isso, chamou a atenção o escolhido para colocar no lugar do então ministro da Defesa, Sergei Shoigu. Ele foi substituído por um economista, um civil e tecnocrata que não tem nenhum tipo de experiência em segurança nacional.
Algo que, no momento em que estamos em um cenário de guerra com a Ucrânia, chama bastante a atenção os motivos, né, do porquê o presidente russo decidiu fazer essa escolha. O antigo ministro da Defesa, Sergei Shoigu, está no cargo há bastante tempo, era visto como uma pessoa de confiança do Putin, alguém que, de fato, esteve ali à frente de vários momentos militares importantes da Rússia, mas que recebeu muitas críticas no início da invasão russa à Ucrânia por conta da dificuldade mesmo dos russos de realizar os avanços, de conseguir vitórias mais expressivas no campo de batalha, mostrou algum tipo de despreparo do exército russo para a missão que foi dada, que foi justamente a invasão na Ucrânia. E muita gente naquela época culpou o Shoigu justamente por falta de modernização, por despreparo das forças armadas em um momento em que esperava-se lá em 2022 que os russos conseguiriam entrar com muita facilidade ao território ucraniano, e conseguiriam efetuar vitórias bem expressivas rapidamente. Neste momento, então, em 2024, o Sergei Shoigu foi transferido para o Conselho de Segurança do país, que dá a ele bastante acesso ao Putin, acesso direto ao presidente. Eles, de fato, vão conviver muito mais do que quando Shoigu era ministro da Defesa, mas, embora ele tenha ali um acesso privilegiado ao presidente, ele terá, de fato, muito pouco poder de decisão, além de não ter mais também acesso ao dinheiro público como ele tinha com mais facilidade enquanto era ministro da Defesa. Então, foi uma troca de cargo que mostrou algum tipo de realocação do Shoigu, não como um update de fato da sua posição, mas quase que tentando constrangi-lo de alguma forma, né? Para compreensão ali da política russa, ele foi colocado em uma caixinha com um cargo importante, mas com pouca expressividade. Pode ser uma forma do presidente russo de tentar controlar o Shoigu ou mesmo de tentar puni-lo por algum tipo de dificuldade no campo de batalha. O Shoigu vai substituir uma outra personalidade importante no Conselho de Segurança russo, que é o Nikolai Patrushev, que é ex-colega do Putin do período lá da KGB, no período em que a KGB ainda existia, né? Como eu comentei hoje, o Serviço de Segurança Russo é a FSB, é a atualização do que era a KGB. E eles se conheceram justamente nesse período. Até então era o Patrushev que estava no Conselho de Segurança, mas ele será trocado do seu cargo também para que o Sergei Shoigu possa assumir essa nova liderança. O Kremlin disse nos últimos dias que o Nikolai Patrushev será deslocado para uma outra posição de importância no governo russo, mas que isso só será revelado nos próximos dias. Ainda não sabemos de fato onde o Patrushev será alocado. Existe uma expectativa de que ele se torne o próximo primeiro-ministro, existe também uma expectativa de que futuramente o Patrushev poderia ser um dos principais sucessores do Putin, ou pelo menos um possível sucessor do governo do Vladimir Putin, já que ele é visto como alguém que é capaz de controlar as alas mais radicais do governo, da política russa, ao mesmo tempo em que promove algum tipo de união frente a uma nova liderança. Quando a gente fala de um regime personalista, como é no caso do governo Putin, um governo absolutamente centrado no papel do líder, esse tipo de transição de liderança é algo muito difícil de se fazer. Raramente os sucessores conseguem se manter na mesmo tipo de estabilidade do que o seu antecessor, que era justamente o líder do país. Então, existe sim uma grande
preocupação entre os políticos russos sobre como será a Rússia pós-Putin. Lembrando que o Putin acabou de iniciar o seu 5º mandato presidencial, ainda tem aí 6 anos pela frente, ainda pode, inclusive, concorrer novamente à presidência em 2030, mas ainda assim existem essas conversas, no Kremlin sobre a possibilidade do futuro. E o Nikolai Patrushev é uma dessas possibilidades, ou alguém que está sendo cotado inicialmente para ser primeiro-ministro e, a depender aí do seu resultado, das suas conquistas, pode sim vir a ser o sucessor do Putin. Agora, o novo ministro da Defesa da Rússia é o Andrei Belousov, que é um economista, conselheiro econômico do Putin já há bastante tempo, é um civil, é um tecnocrata assim de plantão, e é alguém que está ali no círculo do Putin há bastante tempo, é parte do Kremlin de longa data. De alguma forma, essa troca, colocando como ministro da Defesa um civil economista, mostra algum tipo de reconhecimento da política russa de que é necessário pensar no cenário econômico do longo prazo. Cada vez mais a Rússia vem se tornando uma economia de guerra, uma economia que funciona em função do conflito armado com a Ucrânia. A Rússia foi capaz de resistir bastante às sanções impostas pelos países ocidentais. De alguma forma, foi uma economia que se estabilizou nesses últimos 2 anos, inclusive conseguiu crescer em alguns setores específicos, mas que vem dependendo desse crescimento econômico muito em virtude da sua atuação no campo de batalha. Então, colocar este economista à frente do Ministério da Defesa é uma forma de reconhecer a importância da economia e também de começar a vislumbrar opções para o futuro econômico da Rússia, que, de novo, vem se transformando em uma economia de guerra. Segundo o anúncio do Kremlin, o objetivo de colocar o Belousov neste cargo é justamente de trazer modernização, transformação, já dando ali alguma alfinetada no Shoigu, que aparentemente não era capaz de fazer essas modificações, essas transformações que o Putin estava esperando. O bloco econômico na política russa ganhou notoriedade justamente por conta dessa resposta muito rápida às sanções ocidentais, mostrou justamente uma capacidade de resistência bem grande e existe agora, portanto, essa expectativa de que o Belousov conseguirá trazer essas modernizações, conseguirá trazer transformações na política russa em relação ao Ministério da Defesa, possibilitando que a Rússia resista mais tempo no campo de batalha, mas também que ela consiga repensar as suas estratégias econômicas no longo prazo. Aproximadamente 1/3 do orçamento nacional da Rússia foi alocado em defesa neste ano, algo que se aproxima muito aos gastos do período soviético, mostrando justamente que a Rússia deve sim ter uma preocupação econômica em relação ao conflito, à manutenção da sua posição militar também nos próximos anos. E o primeiro objetivo do Belousov será justamente o controle à corrupção no país. Muitos casos de corrupção foram reportados, principalmente envolvendo esse dinheiro que seria alocado para a defesa nacional em meio ao conflito ucraniano, e essa será a sua principal tarefa agora de início no Ministério da Defesa da Rússia. E para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de falar sobre um outro conflito que está acontecendo no cenário internacional e que vem se agravando nos últimos tempos, que é o conflito no Sudão, que começou em 2023, inclusive já tem outros vídeos aqui no Zona Curva, no Mundo na Zona, em que eu falei sobre este conflito, sobre algumas das consequências dele. Atualmente já são mais de 25 milhões de pessoas em situação de risco por conta deste conflito no Sudão, e a gente vem observando justamente um agravamento da situação no Sudão em decorrência deste conflito, de uma guerra civil que vem ocorrendo no país.
Atualmente, a principal preocupação das agências humanitárias é com a região de El-Fasher, que vem passando por um momento de cerco a esta cidade, algo que é considerado inclusive um crime de guerra, né? Cercar cidades e privar a população de acesso a itens básicos é considerado um crime de guerra pelo direito internacional. Nessa região de El-Fasher, a gente vem observado uma crescente deterioração das condições de segurança para a população no local, como, por exemplo, o aumento de assassinatos arbitrários, o roubo de animais, que são justamente a principal fonte de alimentação dessas pessoas, a queimada sistemática de vilarejos inteiros, principalmente na região rural do país, o aumento também de bombardeios aéreos em regiões de cidades e também o aperto justamente deste cerco a El-Fasher. Isso vem deteriorando muito a condição de vida das pessoas que estão ali no Sudão em meio a este conflito armado. Também vemos observando uma outra questão muito preocupante, que é o aumento dos preços de alimentos e também de água, deixando milhares de pessoas com risco de fome, de sede e também de doenças, algo que a ONU vem monitorando há bastante tempo e vem justamente pedindo um cessar-fogo, né, justamente o fim deste conflito armado para permitir a entrada de ajuda humanitária nessas regiões mais necessitadas. Atualmente, as agências internacionais vêm encontrando muita dificuldade de conseguir enviar ajuda humanitária para as regiões mais afetadas do Sudão, muito porque o conflito armado não para. E para que a ajuda humanitária de fato consiga chegar nas regiões mais necessitadas, é necessário ter um mínimo de estabilidade no local, minimamente para que os próprios agentes dessas ONGs, dessas agências humanitárias internacionais, não sejam afetados pelo conflito de forma direta. É necessário minimamente garantir a segurança dessas pessoas para que elas possam efetuar o trabalho delas. Então, nós temos visto bastante dificuldade da entrada de ajuda humanitária e também a crescente pressão internacional sobre as partes do conflito no Sudão, justamente para que elas permitam a entrada desta ajuda, minimamente mantenham algum tipo de corredor humanitário funcionando, para também entrada de ajuda humanitária e possibilidade de saída de pessoas que estão em situações de risco. Atualmente, essa cidade que eu comentei, El-Fasher, é a única cidade no Sudão que não foi capturada pela RSF e, portanto, vem sendo alvo justamente de atuações dos grupos armados por conta, de tentar mudar este cenário ali no campo de batalha do Sudão. Caso eles decidam, o pessoal da RSF decida lutar pelo controle dessa cidade, será provavelmente uma grande catástrofe humanitária, já que existem ali muitos refugiados, muitos campos de refugiados, pessoas em situações de risco, pessoas que estão passando fome e que não estão com acesso a alimentos e a água, e isso pode futuramente levar também a algum tipo de revanchismo em outras regiões de Darfur, que estão olhando para esta atuação da RSF em relação a El-Fasher com bastante cuidado. Então, pode ser sim que qualquer tipo de atuação, tentativa de controle dessa cidade possa levar a um revanchismo e futuramente levar à escalada deste conflito em outras regiões que já teriam sido controladas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, comentem aqui embaixo. E se quiserem saber mais alguma coisa sobre o cenário internacional, também é só falar por aqui. Muito obrigada e até o próximo vídeo.